última reportagem da série sobre os 40 anos da vitória do Paysandu sobre o Peñarol, completados ontem, você vai ver que o poderoso time uruguaio, que era campeão do mundo, fez mais um jogo em Belém e também não venceu. A grande conquista pede uma carreata pela cidade. Comemoração a noite inteira. A vitória do Paysandu sobre o Peñarol talvez merecesse bem mais que isso. Mas os heróis tinham um compromisso com o relógio, com o serviço no dia seguinte. Nossa equipe era formada a base de jogadores. Uns eram estudantes, outros eram funcionários públicos, repartições municipais, federais, estaduais. Aí a gente jogava, mas segunda-feira tinha que estar de manhã no emprego de lá. O chefe não ia dispensar. Os jogadores não foram culpados pelos patrões e nem pela imprensa. Só que as manchetes esbanjaram elogios. O Globo do Rio de Janeiro destacou a sensacional vitória do Paysandu e ainda publicou uma emocionante crônica de Nelson Rodrigues. Seja como for, diante de nós está um fato irredutível. O Peñarol, que costuma ser a seleção do quadro com poucos enxertos, entrou por um deslumbrante cano paraense. Agora, batendo essas notas, eu posso imaginar o brilho, a gana, a sede, a chama com que jogaram os paraenses. O Peñarol saiu de lá com as orelhas em pau. 3-0. Um pânico de guerra. O Peñarol voltou ao estádio da Curuzu 3 dias depois, num jogo com portões abertos para a torcida, já que o governo do Pará e Prefeitura de Belém cobriram os prejuízos da primeira partida e bancaram a segunda. O adversário deveria ter sido o Remo, só que os azulinos disputavam a Taça Brasil e tinham vários jogadores contundidos. Por isso, desistiram. A saída foi montar um combinado de jogadores do Paysandu e da Tuna para enfrentar os uruguaios. Ingressos de graça, estádio superlotado. O alambrado e parte do clube desabaram. Alguns jogadores que estavam no banco de reservas ficaram feridos. Quando virei para lá, já me deu tempo de levantar. A sorte que eu fiquei junto do banco e o empate. O pessoal que estava atrás, de vez de mas vão para trás. Quando eu também comigo, estava no ponto secou já com as coisas mais 8 horas, 9 horas. O jogo terminou 1-1, sendo que o gol de empate do Peñarol foi marcado nos acréscimos do segundo tempo. Sem revanche, os uruguaios só levaram de Belém um atacante. Milton Dias, autor de um dos gols da primeira partida, foi contratado pelo Peñarol. Peguei o Milton Dias, mandei dar um brilho no dente dele, levei ele na loja Seta para Homem, que era a loja mais bonita que tinha em Belém, embonequei ele todinho, peguei um avião e levei ele para o Rio e entreguei para o senhor Washington Cataldi, que era empresário de Montevidéu. Foi aquele jogador quase que a gente chama de um craque de um jogo só. Ele fez uma atuação extraordinária, vai ficar na história o desempenho dele, fez um gol, deu passe para o terceiro, mas realmente não conseguiu se firmar na sua carreira. Nem lá em Montevidéu, nem aqui no Paysandu, quando voltou, nunca mais conseguiu repetir as grandes atuações. Dos outros 10 titulares, alguns já morreram. O goleiro Castilho, o lateral Oliveira, o zagueiro J. Alves e o atacante Pau Preto. O atacante Edson Viola vive em Manaus. Os outros 5 titulares, mais os atacantes Vila e Milton Marabá, continuam em Belém. Alguns deles foram homenageados com esta placa em 1992. Foi quando o Peñarol voltou a enfrentar o Paysandu. Nova vitória bicolor, desta vez por 4-0. Um dos poucos personagens em comum entre os dois jogos é o juiz Manuel Francisco de Oliveira, que apitou o último duelo entre paraenses e uruguaios. Deu outra boa exibição do Paysandu, embora naquela época o Peñarol não era aquela equipe de 65, era uma equipe bastante clara, há muito tempo depois, mas não tinha os jogadores do nível que tinha daquela de 65. É impossível contar essa história sem lembrar de uma outra vitória do Paysandu sobre uma grande equipe sul-americana. Em 2003, o Boca Juniors foi a vítima dentro da própria casa. 2 feitos sem defeito do Papão da Curuzu. Mas o primeiro tem um sabor diferente para quem testemunhou. Um dia memorável para o Paysandu, que não deve ser esquecido. Tá? Não pode e não deve ser esquecido. É uma história para contar para os meus netos, né? Filhos, conhecidos, que não me viram jogar, então é a oportunidade de saber o que aconteceu nessa época, 40 anos atrás. Gosto de saudade e de orgulho de ter visto um time que há 40 anos, diante de um dos melhores do mundo, jogou pra valer e fez o Peñarol padecer. Nosso time joga pra valer, até o Peñarol.
pra parecer.